Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Camilo Castelo Branco, que foi um escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador e poeta e tradutor português, nascido na freguesia dos Mártires, em Lisboa, em 1825 e falecido em São Miguel de Ceide, Concelho de Vila Nova de Famalicão, em 1890. O seu romance mais importante é Amor de Perdição. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco nasceu em Lisboa, numa casa na Rua da Rosa, que atualmente tem os números 5 a 13, portanto fica ali situado em pleno bairro alto, a 16 de março de 1825. Era filho de Manuel Joaquim Botelho Castelo Branco, um aristocrata nascido na casa dos Correia Botelho, em São Dinis de Vila Real, que teve uma vida errante entre Vila Real, Viseu e Lisboa, porque se tomou de amores por Jacinta Rosa do Espírito Santo Ferreira, que era de Sesimbra, com quem ele nunca se casou, mas de quem teve 2 filhos. O Camilo foi perfilhado pelo seu pai no ano de 1829 como filho de mãe incógnita, dado que a mãe já tinha morrido quando ele tinha 2 anos de idade. Por sua vez, o pai morreu também quando ele tinha 10 anos. Quando então ficou órfão do pai, ele foi recolhido por uma tia de Vila Real, tendo-se depois mais tarde mudado para a casa da sua irmã, Carolina Rita, 4 anos mais velha, em Vilarinho de Samardã, quando esta então se casou e foi residir para aquela localidade. Na adolescência, o Camilo passava o tempo ao ar livre nas terras transmontanas e recebeu uma educação irregular, ministrada por 2 padres de província que lhe deram a ler os clássicos portugueses e latinos, bem como literatura eclesiástica, nomeadamente a Bíblia. Com apenas 16 anos, o Camilo casou-se no lugar de Friume, que era a freguesia de São Salvador, no concelho de Ribeira da Tepena, com Joaquina Pereira de França, que era filha de um de lavradores, onde então o casal ficou a residir. O casamento precoce parece ter resultado de uma mera paixão juvenil e não resistiu muito tempo. No entanto, tiveram uma filha, que se chamou Rosa. No ano seguinte, em 1842, ele foi estudar com o padre Manuel da Lixa, em Granja Velha, a fim de se preparar para ingressar na universidade. O seu caráter instável, irrequieto e irreverente levou o Camilo a amores tumultuosos com uma tal de Patrícia Emília do Carmo de Barros, que era uma jovem de Vila Real, sensivelmente assim da sua idade, de quem teve uma filha, que chamaram Bernardina. Ele chegou a estar preso no Porto no ano de 1846 por causa de ter raptado lá a Patrícia. Ainda a viver então lá com ele, com a Patrícia Emília do Carmo de Barros, o Camilo publicou no Jornal Nacional textos contra o José Cabral Teixeira de Moraes, que era o governador civil de Vila Real, com quem colaborava como amanuense. Este posto, segundo alguns biógrafos, teria surgido a convite após a sua participação na revolta da Maria da Fonte, no ano de 1846, em que ele terá combatido ao lado da guerrilha miguelista, portanto, ao lado dos miguelistas. Devido a essa desavença, ele foi espancado pelo Olhos de Boi, que era um capanga lá do governador civil. Depois, em 1847, morreu então a sua legítima esposa e depois, também, algum tempo depois, também a filha, aquela filha que eles tinham tido, que era a Rosa. As suas irreverentes publicações jornalísticas valeram-lhe, em 1848, outra
sessão de pancada, esta dada por militares do quartel de Caçadores 3. Nesse mesmo ano, o Camilo abandonou a Patrícia e fugiu para a casa da irmã, que na altura já residia em Covas do Douro. Tentou então, pois no Porto, frequentar o curso de medicina, mas não passou do segundo ano. A partir então desse ano de 1848, fez uma vida boémia, repleta de paixões, repartindo o seu tempo entre os cafés e os salões burgueses lá do Porto, né? E dedicando-se também ao jornalismo. No ano de 1850, ele tomou parte na polémica entre o Alexandre Herculano e o clero, publicando um opúsculo com o nome de O Clero e o Sr. Alexandre Herculano. Mas a defesa que ele fez do Herculano não lhe agradou muito a ele, o Herculano. E nesse ano de 1850, Camilo conheceu Ana Augusta Vieira Plácido, por quem se apaixonou. Quando esta se casou com o negociante Manuel Pinheiro Alves, que era um brasileiro como chamavam antigamente aqueles que tinham enriquecido no Brasil e regressado lá milionários. Portanto, quando ela casou lá com o brasileiro, ele teve uma crise de misticismo e chegou mesmo a frequentar lá o seminário no Porto, mas depois abandonou o seminário em 1853. O marido de Ana Plácido inspirou alguns personagens dos romances de Camilo, muitas vezes, geralmente, com um caráter depreciativo, não é? Personagens más. Em 1851, o Camilo publicou o Anátema, que foi o seu primeiro romance. Mas foi a partir de 1856 que ele atingiu a maturidade literária, tanto no domínio dos processos da escrita, com o romance, que para alguns é considerado uma novela, não é assim muito grande, Onde Está a Felicidade? Depois, em 1857, passou 2 meses em Arga de São João, na Serra d'Arga, que é uma freguesia serrana lá do concelho de Carinha, a altura em que ele escreveu os romances Cenas da Foz, que saiu em 1857, e Carlota Ângela, no ano seguinte, em 1858. Assumiu lá o lugar de redator principal do jornal A Aurora do Lima. Entretanto, o Camilo raptou a Ana Plácido e refugiou-se com ela na Quinta do Ermo, na freguesia de Passos, concelho de Faf, em 1860, então para fugirem à justiça. Deste refúgio por terras de Faf, o Camilo fala nas Memórias do Cáceres. Em homenagem ao seu amigo José Cardoso Vieira de Castro, que o hospedou, portanto, que era o dono lá da quinta, ele publicou o romance Mistérios de Faf, bem como as comédias O Morgado de Faf em Lisboa e O Morgado de Faf Amoroso. Depois então de andarem algum tempo a monte, foram capturados pelas autoridades. Em junho foi presa a mulher, lá portanto a Ana Plácido, e a 1 de outubro o Camilo entregou-se voluntariamente à justiça. Naquela época, o caso emocionou a opinião pública pelo seu conteúdo tipicamente romântico de amor contrariado à revelia das convenções e das imposições sociais da época. Foram ambos enviados para a cadeia da Relação do Porto, onde o Camilo conheceu e fez amizade com o famoso salteador Zé do Telhado, que também lá estava preso. Com base nessa experiência, ele escreveu então As Memórias do Cáceres, que saiu em 1862. E foi também lá na prisão que ele escreveu O Amor de Perdição, que saiu em 1863. Depois de serem absolvidos do crime de adultério pelo juiz José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, que era o pai do Essa de Queiroz, né, do famoso escritor Essa de Queiroz, o Camilo e a Ana Plácido passaram a viver juntos a partir de 1863, contando ele, nessa altura, 38 anos de idade. Entretanto, a Ana Plácido teve um filho, que se chamou Manuel, supostamente gerado ainda pelo seu marido, que
foi depois seguido por mais dois filhos, portanto, estes já, de certeza, do Camilo, o Jorge e o Nuno. O filho mais novo, o Nuno, viria depois a ser, mais tarde, o primeiro Visconde de São Miguel de Seide. Com uma família tão numerosa para sustentar, o Camilo começou a escrever a um ritmo alucinante. A 15 de julho de 1863 faleceu o marido de Ana Plácido e em 1864 então eles foram viver para uma casa em São Miguel de Seide que aquele primeiro filho da Ana Plácido, né, que pretensamente ainda filho lá do comerciante rico, herdou, portanto, do pai. Em 1870, devido a problemas de saúde, o Camilo foi viver para Vila do Conde, onde então ele se manteve lá até o ano de 1871. Foi aí que ele escreveu a peça de teatro O Condenado, que foi representada no Porto, portanto, no ano de 1871, bem como inúmeros poemas, crónicas, artigos de opinião e fez lá várias traduções. Outras obras do Camilo estão associadas lá à Vila do Conde, durante tanto o tempo em que ele lá viveu. Portanto, na obra A Filha do Arcediago, relata a passagem de uma noite do Arcediago com um exército numa estalagem conhecida por Estalagem das Pulgas, outrora pertencente ao mosteiro de São Simão da Junqueira e situada no lugar de Casal do Pedro, freguesia da Junqueira, lá portanto de Vila do Conde. O Camilo dedicou também o romance A Enjeitada a um ilustre vilacondense, seu conhecido, que era o Dr. Manuel Costa. Pois entre 1873 e 1890, o Camilo deslocou-se regularmente a Póvoa de Varzim, onde ele se perdeu então no jogo, lá no casino, e escreveu parte da sua obra no antigo hotel luso-brasileiro, junto do Largo do Café Chinês, portanto lá na Póvoa. Ele reunia-se com personalidades de notoriedade intelectual e social, como o pai do Essa de Queiroz, José Maria Almeida Teixeira de Queiroz, o tal juiz que eu tinha livrado da prisão, que era, na altura, magistrado e par do reino. Também o poeta e dramaturgo povoense Francisco Gomes de Amorim, o Almeida Garrett, o Alexandre Herculano, o António Feliciano de Castilho, portanto, entre outros. Sempre que ele vinha à Póvoa, então convivia regularmente com o Visconde de Azevedo, que era o dono do Solar dos Carneiros. O Francisco Peixoto de Bourbon conta que o Camilo, portanto, lá na Póvoa, tendo andado metido com uma bailarina espanhola cheia de salero e tendo gastado com a manutenção lá da diva mais do que permitiam as suas posses, acabou por recorrer ao jogo na esperança de multiplicar o anémico pecúlio, mas acabou, como é de regra, por tudo perder e haver contraído uma dívida de jogo enorme, que então se chamava uma dívida de honra, chamavam as dívidas de jogo a dívida de honra. Em 1885 foi-lhe concedido pelo rei Dom Luís I o título de Primeiro Visconde de Correia Botelho, que era um título que ele ambicionava muito e que ele, desde 1870, tinha iniciado um processo, né, para que lhe fosse concedido esse título. Portanto, isso com os Correios Botelho relacionava-se com os seus antepassados e então ele sonhava vir a ser Visconde lá dos Correios Botelho. A 9 de março de 1868, finalmente, casou-se com a Ana Plácido. O Camilo passou os últimos anos da sua vida, portanto, lá ao lado dela, na quinta de São Miguel de Seide, mas não encontrou a estabilidade emocional por que ele ansiava. As dificuldades financeiras que ele continuava a sentir, a doença e os filhos incapazes davam-lhe enormes preocupações. No ano de 1876, ele tomou consciência de que o seu segundo filho, o Jorge, enfim, era louco, tinha enlouquecido, e a 17 de setembro de 1877 morreu
na Póvoa de Varzim, com 19 anos, então aquele primeiro filho da Ana Plácida, o Manuel. Desde 1865 que o Camilo tinha começado a sofrer de diplopia e de cegueira noturna, portanto, duas doenças graves da visão, causadas ao que se julgava pela temida neurosífilis, o estado terciário da sífilis de que ele supostamente sofria. Além de outros problemas neurológicos, essa doença provocava-lhe a cegueira progressiva e crescente, que lhe ia atrofiando o nervo óptico, impedindo então de ler e de trabalhar capazmente. Ao longo dos anos, o Camilo consultou os melhores especialistas em busca de uma cura, mas em vão. A 21 de maio de 1890, ele contactou o então famoso oftalmologista aveirense, o Dr. Edmundo de Magalhães Machado, a pedir-lhe ajuda, mas lamentando que o seu estado de saúde não lhe permitisse deslocar-se a Aveiro. Então, no dia 1 de junho seguinte, lá o Dr. Magalhães Machado visitou na sua quinta de São Miguel de Seide e depois de lhe examinar os olhos, o médico, muito diplomaticamente, recomendou-lhe o descanso numas termas e que depois, enfim, logo se falaria no eventual tratamento. Mas ele sabia, não é, que já não tinha remédio. O Camilo, enfim, apercebeu-se e às 3h15 da tarde, enquanto a Ana Plácida acompanhava o médico à porta, o Camilo Castelo Branco disparou um tiro de revólver na têmpora direita. Suicidou-se. Mesmo assim, ele ainda sobreviveu mais de uma hora, agonizante, e só morreu às 5 da tarde. A 3 de junho, o seu cadáver chegava de comboio às 6 da tarde e no dia seguinte, portanto, no dia 4, de acordo com o seu pedido, ele foi sepultado no jazigo de um amigo, que era o João António de Freitas Fortuna, no cemitério da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. Ora bem, iria então agora falar assim um bocado sobre a sua obra. O Camilo Castelo Branco teve uma vida atribulada, como vimos, que lhe serviu muitas vezes de inspiração para os seus romances. Foi o primeiro escritor de língua portuguesa a viver exclusivamente dos seus escritos literários. Durante quase 40 anos, entre 1851 e 1890, ele escreveu mais de 260 obras, entre poesia, teatro, historiografia, contos, romances e novelas históricas, de aventura e passionais, portanto com uma média superior a 6 livros por ano. Apesar da rapidez com que ele tinha de escrever, e de ter de escrever aquilo que o público mais gostava, para poder vender por causa dos seus problemas financeiros, o Camilo deixou várias obras de referência na literatura portuguesa, tendo sido um dos escritores mais populares, mais proeminentes e prolíferos da literatura portuguesa, especialmente do século XIX, conseguindo manter uma escrita muito original. Dotado de uma capacidade prodigiosa para enfabular narrativas, conhecedor profundo do idioma, de observador, ora complacente, ora sarcástico, da sociedade, sobretudo da aristocracia decadente enfim, da burguesia boçal e endinheirada, inclinado não só por gosto, e por temperamento, e por formação também, para a intriga e para análises passionais, atingindo muitas vezes o sublime da tragédia, como por exemplo no Humor de Perdição, de que irei falar depois. Este genial autor romântico deixou-nos uma obra incontornável na evolução da prosa literária portuguesa. De facto, foi na novela passional e no romance de costumes que o Camilo mais se notabilizou, legando-nos uma série de personagens ainda hoje inesquecíveis, de quadros e de situações que valem pela espontaneidade narrativa, pelo ritmo avassalador da ação, pela sugestão realista e ainda pela novidade temática, como por exemplo na Queda de um Anjo. A sua versatilidade literária e criadora,
aliada à necessidade, enfim, de não perder o seu público, não é? Como já disse, levaram-no a assimilar, depois de, enfim, de os ter parodiado, a atitude estética dos realistas. Portanto, aderiu, de certo modo, ao realismo e ao naturalismo mais por necessidade, visíveis nos seus últimos trabalhos, nomeadamente na Brasileira de Prazins, e também já em certa medida depois nas novelas do Minho, que foram, portanto, das suas últimas obras. A sua arte de narrar constitui, a par do Eça de Queiroz, um modelo literário para muitos escritores, principalmente até meados do século XX. Os temas mais recorrentes na obra do Camilo são a bastardia e a orfandade, os direitos do coração em oposição às convenções sociais, os amores contrariados, os adultérios e as mancebias, as mulheres seduzidas e abandonadas, as mulheres apaixonadas e corajosas, o anticlericalismo, o arrivismo, baixeza e grotesco de alguns políticos, o egoísmo, a ingratidão e a mesquinhez e a soberba de alguns fidalgos, a generosidade e a nobreza de outros, os vícios da burguesia e a oposição entre os miguelistas e os liberais. Foram, digamos, os seus principais temas, os principais temas dos seus livros. Então, olha, diríamos que as suas obras principais foram A Filha do Arcedíaco, que saiu em 1855, Vingança, de 1858, O Romance de um Homem Rico, de 1861, As Memórias do Cárcere, de 1862, O Amor de Perdição, de 1863, O Bem e o Mal, também de 1863, 20 Horas de Liteira, de 1864, A Queda do Mães, que saiu em 1865, O Retrato de Ricardina, de 1868, A Mulher Fatal, de 1870, O Regicida, de 1874, as novelas do Minho, que saíram entre 1875 e 1877, o Eusébio Macário, de 1879, e A Brasileira de Prazins, de 1882. Além dos vários romances e novelas, o Camilo deixou também um legado enorme de textos inéditos, de comédias, de que se podem destacar o Morgado de Fafa em Lisboa, de 1861, e o Morgado de Fafa Amoroso, de 1865, de que eu já também referi um bocadinho lá atrás. Também folhetins, poesias, ensaios, prefácios, muitas traduções e então uma epistolografia numerosa e variada. Conhecem-se dele mais de 2000 cartas. Deixou também uma grande quantidade de trabalhos, inserida, enfim, nas diversos periódicos em que ele colaborou ao longo da vida, como o Panorama, a Revista Universal Lisbonense, a Ilustração Luso-Brasileira, a Revista Contemporânea Portugal e Brasil, o Arquivo Pitoresco, a Esperança, a Gazeta Literária do Porto, que também lhe chamam a Gazeta Literária do Camilo Castelo Branco, porque ele publicou para lá muita coisa, a Revista Literária República de Letras, Ribaltas Gambiarras, a Ilustração Portuguesa, Lisboa Cresce, Jornal Miniatura. E depois, mesmo já depois dele morrer, ainda foram publicados a título póstumo em vários jornais, textos dele, como os jornais A Semana de Lisboa, Os Cheirões, Os Azulejos e A Feira da Ladra. Está a ver? No ano de 1943 ainda havia textos dele a ser publicados. Portanto, o Camilo utilizou vários pseudónimos, pelo que muitas das suas obras não foram publicadas com assinatura própria, portanto, nas suas primeiras edições. Ora bem, eu iria então agora falar um bocadinho dos livros que eu tenho, que não são muitos, que são todos numa edição de bolso. Eu tenho o Anátema, tenho A Filha do Regicida, tenho o Retrato de Ricardina. Eu julgava que tinha para aí a Queda do Anjo, e sou capaz de ter, mas não o encontrei para vos mostrar. E tenho O Amor de Perdição, que eu andei a ler ou a reler esta semana. Então, nesta obra, que foi publicada, como já disse, em 1863,
encontram-se todos os ingredientes daquela tal novela passional, que é caracterizada pelo desequilíbrio sentimental dos personagens. Vê-se diante de um amor proibido, os personagens buscam encontrar uma solução, seja ela qual for, para o seu sofrimento. Então aqui no Amor de Perdição, tanto como já vimos é considerada a sua obra-prima, os sentimentos submetem-se aos preconceitos e põem-se em luta contra as convenções sociais. Os heróis em conflito enfrentam então a fatalidade do destino, conduzindo a sua existência ao drama e à tragédia. Como vamos ver, na escrita do Amor de Perdição, o autor inspirou-se no seu próprio amor pela Ana Plácida. Não esqueçamos de que foi escrito quando ambos estavam na prisão. Mas é baseado na vida real de um tio do Camilo Castelo Branco, que se chamava Simão António Botelho, que ele ouvia contar a história lá na família durante a sua mocidade, especialmente por uma tia, e que também esteve preso lá na mesma cadeia onde o Camilo esteve preso. Pronto, mas vamos resumindo, a história do Amor de Perdição era assim. Portanto, o Simão Botelho, né, ele deu realmente o nome do seu próprio tio, o Simão Botelho e a Teresa de Albuquerque, ambos de origem nobre, amavam-se desde a adolescência. Mas as suas famílias são inimigas e não há a menor possibilidade deles se virem a casar. Entretanto, a Teresa é forçada pelo pai a casar-se com o seu primo Baltazar Coutinho, portanto, um fidalgo lá de Vila Real. Mas ela recusa-se a obedecer ao pai e é ameaçada por este de que a mete num convento. Ao saber do sucedido, o Simão vem de Coimbra, onde ele estava a estudar, na universidade, e refugia-se em casa do João da Cruz, que era um ferrador e que era pai de Mariana. Apaixonada pelo Simão e ciente de que jamais, enfim, seria amada por ele, esta contenta-se em servir de intermediária entre ele e Teresa, levando-lhe cartas apaixonadas, né, entre um e o outro, e também notícias, dando um ao outro as notícias de um e do outro. Entretanto, Baltazar Coutinho encarrega dois dos seus criados de irem matar Simão. Mas estes são emboscados pelo João da Cruz e mortos. O Simão, pois, tenta ir ver a Teresa, mas é barrada pelo Baltazar, discutem e o Simão acaba por matá-lo. Pronto, ele, em sequência disso, entrega-se à justiça, é preso e é condenado à forca. Entretanto, a Teresa, pronto, é metida no convento, primeiro lá em Viseu, mas depois é transferida para o Porto, para o convento de Monchique, onde uma sua tia era a abadesa lá desse convento. Pois, contra a vontade do pai, do Simão, a pena foi-lhe comutada, a pena de morte foi comutada por degredo para a Índia. Isto por influência lá de amigos da família, que não queriam assim ver o nome lá da família, não, que era uma família nobre, né, assim, arrastada na lama, e então conseguiram que fosse comutada a pena em degredo. Por isso o Simão foi transferido para a cadeia do Porto, enquanto aguardava embarcar, né, embarcar para a Índia, né, para ir para o degredo. A Mariana acompanhou-o e para poder, enfim, estar sempre junto dele, nunca mais o abandonava. Lá no convento, a Teresa, enfim, perante tanta desgraça, começou a definhar cada dia que passava e acabou por morrer no próprio dia em que o Simão está a embarcar a caminho da Índia, acompanhado pela Mariana, que, como eu já disse, nunca mais o abandonou. Portanto, em péssimo estado de saúde, o Simão acaba por morrer já lá no barco, quando então é informado do fim da tragédia da morte da sua amada Teresa. A Mariana, quando vê que ele morreu, atira-se ao mar e morre também. Ora, está a ver um amor absolutissimamente trágico. Portanto, o Amor de Perdição é de facto um bom exemplo destas novelas passionais do Camilo Castelo Branco, que fizeram dele o representante típico do ultra-romantismo em Portugal.
Enfim, portanto, foi a sua atribulada vida que lhe deu a inspiração para escrever este género de romances, este género de novelas. E pronto, olha, por aqui me fico. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado hoje deste programa, desta conversa sobre o Camilo Castelo Branco. E se tiver vida e saúde, se Deus me permitir, cá estarei para a semana para vos falar de novo sobre outro autor, outro qualquer autor, muito importante da literatura mundial. Ora, passem muito bem!